Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É uma alegria, um privilégio poder estar aqui nessa igreja. Quero agradecer pastor Arildo, de fato meu conterrâneo, também pastor Arthur, também meu conterrâneo. 3 francisquenses juntos dá problema, não é, Max? É alegria poder rever meu amigo presbítero Max, presbítero Fanchuber está aqui também. Essa turma envelheceram muito pouco, né? Estão aí ainda. Lá na igreja de Cuiabá, nós não temos terceira idade, nós temos seminovos. Então, esses aí estão seminovos também, né? Muito bem. Que coisa maravilhosa. Tinha visto aí também Diácono Marcelo, deve estar andando por aí. Ah, está ali, está aqui agora. Tinha visto lá atrás. Um privilégio poder estar aqui na nossa igreja presbiteriana, na glória. Que coisa maravilhosa. Poder compartilhar com os irmãos a respeito da igreja. Segue caminhando, né? Sempre caminhando, olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu trago um abraço do reverendo Alberto Brasileiro, nosso presidente, que também tem uma consideração especial por essa igreja. E a nossa mesa do Supremo Concílio tem orado por essa e pelas demais igrejas presbiterianas do Brasil, para que a nossa denominação continue crescendo, continue seguindo, caminhando para a honra e glória do nosso Deus, cumprindo o ministério que o próprio Deus estabeleceu para ela em solo brasileiro. Portanto, a nossa alegria de poder estar aqui hoje nessa igreja junto com os irmãos. Eu sei que sexta-feira é um dia meio complicado para nós realizarmos as nossas reuniões, especialmente nas cidades grandes, por causa de trânsito, trabalho e uma série de outras coisas. Lá em Cuiabá também nós temos essas dificuldades. Mas Deus nos concede esse privilégio de podermos estar aqui juntos nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos, aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeiro capítulo. Quero ler com os irmãos o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, diz assim a palavra de Deus. Se você já achou, diga amém. Se você ainda não achou, pode fazer o compromisso para se matricular na escola bíblica dominical, né? Segundo o pastor, ainda tem, as matrículas estão abertas ainda, né? Ok, muito bem. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho,
a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos aqui hoje, trazidos pelo Espírito Santo do Senhor, para poder adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Agora, pois, ó Deus, em o nome de Jesus, permita que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra esteja agora iluminando a nossa mente, o nosso coração, para podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e desejosos de colocar em prática os ensinamentos da palavra santa do Senhor. Abençoa, Senhor, cada um aqui hoje, cada família aqui representada. Abençoa de maneira especial esta igreja, o pastor, os presbíteros, os oficiais da igreja, a membresia de forma geral, permitindo a Deus que todo o teu povo que aqui congrega possa receber do Senhor uma porção especial da tua graça. E assim, ó Deus, nós possamos seguir em frente, olhando para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Abençoa-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que tinham, ó Deus, o desejo de estar aqui, mas não puderam. Permita, Senhor, que tua graça os alcance também, ó Deus amado. Os que estão viajando, ó Deus, e assim todo o teu povo possa receber do Senhor esta porção especial da graça bendita do Senhor. Em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus segue caminhando. E a partir do exemplo desta jovem igreja dos Tessalonicenses, gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de como essa igreja deve caminhar. Essa igreja de Jesus que sempre tem que seguir em frente, como ela deve caminhar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, deixou isso claro, na sua, inclusive, oração de gratidão pela vida daqueles irmãos que estavam seguindo em frente, praticando a fé e o amor e bem firmados na esperança. É assim que a igreja do Senhor Jesus tem que seguir em frente, né? Praticando a fé, o amor e fundamentados na esperança. Essa esperança que nos dá alegria a despeito das dificuldades, a despeito das lutas, essa esperança que nos faz ser pacientes diante das tribulações, essa esperança que nos faz perseverar na oração, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 12, no versículo 12. Portanto, meus queridos irmãos, hoje eu gostaria de usar o exemplo desta igreja, o testemunho desta igreja, como experiência para nós, para que nós também possamos seguir em frente. De fato, a igreja dos Tessalonicenses, embora jovem, uma igreja recém-plantada pelo próprio apóstolo Paulo, ela, de fato, segundo a Bíblia, ela progrediu, ela abundou, ela transbordou em santidade, obediência e serviço. Uma igreja que foi, de fato, alvo da graça de Deus e transformada em testemunha da graça de Deus. Se nós fôssemos dar um tema para a primeira carta aos Tessalonicenses, de fato, poderíamos dar esse tema, ou seja, alvos da graça e testemunhas da graça. Aqueles irmãos tinham sido alcançados pela bendita graça de Deus e concomitantemente transformados em testemunhas daquela graça. Uma igreja que verdadeiramente agradou a Deus, uma igreja que nasceu em Cristo Jesus e para Cristo Jesus, uma igreja fruto de fato de um trabalho árduo daqueles missionários que foram usados pelo Espírito Santo de Deus. Na própria leitura do capítulo 1, o apóstolo Paulo dá testemunho de como o evangelho chegou na vida daqueles irmãos, não somente por palavras, mas pelo poder do Espírito Santo. E ele dá testemunho agora de que aqueles irmãos, de fato, tinham sido transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, por meio
desta carta e do testemunho desta igreja, nós podemos afirmar categoricamente que o crente foi salvo por Cristo e para Cristo. O crente verdadeiro, ele foi eficazmente chamado pelo sacrifício de Jesus, mas transformado para um sacrifício por Jesus. Esse é o nosso desafio. É assim que a igreja segue caminhando, deve seguir caminhando. Esta carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, segundo os estudiosos, provavelmente tenha sido a primeira carta de Paulo, ou seja, o primeiro escrito paulino. Talvez até mesmo o primeiro escrito do Novo Testamento. Agora aqui, essa história é muito interessante. Nós temos uma igreja que de fato nasceu por obra do nosso Deus, obra exclusiva de Deus. Ela nasceu no contexto da segunda viagem missionária. Depois daquele desdobramento entre Paulo e Barnabé. Barnabé segue com João Marcos para a região de Chipre e Paulo com Silvano, com Silas, para a Ásia Menor. E logo na região de Listra ele encontra com Timóteo, né? E Timóteo passa pela circuncisão e segue então com Paulo e Silas. E depois mais tarde em Troade faz parte também, começa a fazer parte também daquela equipe de missionários Lucas. Portanto, essa igreja dos Tessalonicenses, ela nasce no contexto da segunda viagem missionária, e nós podemos ver isso lá em Atos capítulo 16. E ali nós temos uma história muito interessante. Paulo estava pregando naquela região da Ásia Menor, hoje o território da Turquia, bem no centro da Turquia, e o evangelho prosperava naquela região, a despeito das perseguições. E o desejo do apóstolo Paulo era permanecer ali. Mas de repente ele mesmo dá testemunho de que Deus lhe fechou as portas naquela região. E ele então teve de sair. E ele desejou no seu coração seguir para o norte, o rumo da Bitínia, para o Mar Negro, a região do Mar Negro, hoje a região da Capadócia. Mas a Bíblia diz, novamente, o apóstolo Paulo diz que Deus lhe fechou a porta, ele não pôde ir para aquela região. Então ele desce, chega em Troade, e ele quis ficar em Troade, até que à noite, numa visão, lhe aparece um varão macedônio e disse para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali ele entendeu então que ele tinha que atravessar o mar, o Mediterrâneo, e então chegar na Europa, na região da Macedônia. Chega em Filipos, começa a pregar o evangelho naquela cidade, e ali nós temos a conversão de uma vendedora de púrpura, ou seja, uma vendedora ambulante da cidade de Tiatira, mas que se encontrava naquela região, ali na Macedônia. E depois a conversão de um servidor público, e ali nasce a igreja em Filipos, a igreja dos filipenses. E o trabalho ali nasce com uma força tão impressionante que Paulo, no seu cuidado pastoral, deixou ali Lucas. Lucas fica ali para cuidar daqueles irmãos recém-convertidos. E o desejo de Paulo era seguir em frente. Naquela época existia uma estrada que cortava de leste a oeste, chamada Via Ignácia. E aqui nós temos uma das grandes contribuições do Império Romano para o cristianismo. São as estradas. Os romanos, de fato, foram exímios construtores de estradas. E isso ajudou bastante na propagação do cristianismo no primeiro século. E existia naquela época essa, então, estrada de leste a oeste, que passava por toda a Macedônia, saía do outro lado no mar Adriático. E o desejo do apóstolo Paulo era seguir em frente e chegar na Itália. Mas, mais uma vez, cerca de 160 quilômetros depois de Filipos, ele chega na cidade de Tessalônica e começa a pregar. E ali o Espírito Santo de Deus faz uma obra poderosa. Vocês observaram o capítulo 17 de Atos. Diz lá que muitos judeus se converteram, mas também muitas outras pessoas da cidade, uma boa quantidade de pessoas. E o texto do Espírito Santo, de forma bem detalhista, diz lá que muitas mulheres, inclusive mulheres de alta posição, se converteram
ao cristianismo, mesmo em meio a perseguições. E a perseguição se intensificou ao ponto de o apóstolo Paulo ter de sair escondido. Mas o desejo dele era seguir adiante, mas Deus não deixou, fez ele descer. Então, da Macedônia, ele desce para Caia, chega na cidade de Bereia, aquela experiência maravilhosa dos irmãos observando nas Escrituras o que o apóstolo estava dizendo. E ele então desce mais um pouco, chega em Atenas, a capital da filosofia, a capital intelectual da época, famosa Atenas. E aí nós temos no capítulo 17 de Atos, aquele poderoso sermão do apóstolo Paulo, um sermão altamente filosófico, lá no capítulo 17, no Areópago, quando o apóstolo Paulo fala especialmente da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas em Atenas, Paulo se mostrou preocupado com os irmãos da Tessalônica. E ele então chama Timóteo e diz: olha, você vai voltar lá na Tessalônica para observar como é que aqueles irmãos estão, né? Muitos se converteram, muitos, o texto diz lá em Atos 17, que muitos se converteram diretamente do paganismo, diretamente das suas práticas idólatras, pagãs. E Paulo então estava com seu coração pastoral apertado, preocupado. E ele determina então que Timóteo voltasse a Tessalônica para observar aqueles irmãos. E assim aconteceu. Timóteo voltou para ver como os irmãos estavam se desenvolvendo, como eles estavam crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo então segue a sua viagem até chegar em Corinto. E ele transforma então a cidade de Corinto numa espécie de quartel-general, onde ele fica ali um bom tempo, até que Timóteo então encontrasse com ele lá. E Timóteo então, regressando, encontra com o apóstolo Paulo e traz para o apóstolo notícias da Tessalônica. E ele traz notícias excelentes, notícias boas, mas algumas preocupantes, né? Boas porque aqueles irmãos continuavam seguindo, caminhando, continuavam, né, servindo ao Senhor, tinham desenvolvido, tinham crescido bastante. Mas ele trouxe também algumas notícias preocupantes, porque já começava a aparecer no seio daquela comunidade algumas heresias, né? Alguns já estavam lá semeando confusão, principalmente a respeito da volta do Senhor Jesus, a respeito da situação daqueles que morrem antes da volta do Senhor Jesus, a respeito do anticristo, enfim. E também começaram a semear algumas calúnias entre os irmãos a respeito do apóstolo Paulo, questionando a autoridade apostólica dele e dizendo que ele pregava o evangelho por dinheiro, que ele era, na verdade, um mercenário. E aí o apóstolo Paulo aproveita esse relatório de Timóteo para escrever a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Isso mais ou menos por volta do ano 51 da era cristã. E ele escreve então essa carta com objetivos bem claros. O primeiro deles era de fato parabenizar aqueles irmãos, incentivar aqueles irmãos, exortar aqueles irmãos no sentido deles permanecerem firmes, caminhando firmemente, que eles pudessem crescer, abundar cada vez mais na fé, no amor, na esperança, que eles pudessem seguir em frente, sendo modelos, inclusive, para as demais igrejas da Macedônia e da Acaia. Mas ele aproveita também para escrever e aprofundar determinados ensinamentos. O texto lá de Atos 17 diz que Paulo tinha ficado lá na região 3 semanas. Foi pouco tempo. Então agora ele aproveita a carta para aprofundar alguns ensinamentos. Por exemplo, a respeito da segunda vinda, a respeito do que vai acontecer antes da segunda vinda, e a respeito da situação daqueles que morrem hoje e Jesus ainda não voltou. Então ele aprofunda a teologia, a doutrina, a razão da unidade daqueles irmãos, para deixar claro que ele não pregava o evangelho por causa de lucros, por causa de benefícios,
mas por causa da graça do Senhor Jesus. Graça que havia alcançado e ele fora transformado em testemunha dessa graça. Então, quando nós estudamos a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, nós podemos ver lá o poder do Evangelho e podemos ver claramente a prática de uma igreja que verdadeiramente agrada a Deus, uma igreja que segue em frente e que verdadeiramente agrada ao Senhor. Então, essa igreja, embora jovem, quando Paulo escreveu essa carta, é bem provável que a igreja dos Tessalonicenses tinha, no máximo, 1 ano de existência, né? Um pouco mais ou pouco menos de 1 ano de existência. Uma jovem igreja, mas segundo o apóstolo Paulo, já estava servindo de exemplo, de modelo, um verdadeiro testemunho para as demais igrejas da Macedônia e também da Acaia. E nesse sentido, Paulo agradece a Deus e vai ressaltar aí como aquela igreja estava caminhando e como a nossa precisa caminhar hoje. Se vocês observarem claramente no versículo 3, versículo 2, ele diz assim: damos, no plural, portanto, ele, Silvano e Timóteo. Lucas, conforme eu disse, tinha ficado lá em Filipos, então os 3 missionários estavam lá agradecendo a Deus por causa da vida daqueles irmãos, do testemunho daqueles irmãos da Tessalônica. Versículo 3 ele diz: estamos recordando diante do nosso Deus e Pai de 3 grandes virtudes de vocês. Primeira delas, da operosidade da vossa fé. Numa tradução mais literal, isso aí, essa palavra, essa declaração de Paulo pode ser lida da seguinte maneira: como vocês puseram em prática a fé. Como vocês colocaram em prática a fé. Interessante que a palavra fé aparece no Novo Testamento com sentidos diferentes. Mas um dos principais sentidos da palavra fé no Novo Testamento é o conjunto de doutrinas cristãs, ou seja, o Evangelho. E é nesse sentido que Paulo está usando a palavra aqui. Como vocês colocaram em prática o Evangelho, aquilo que vocês aprenderam de mim, como vocês estão praticando, como vocês de fato estão levando às últimas consequências o Evangelho. E isso é maravilhoso. E ele e os seus companheiros agradeciam a Deus. Paulo tinha consciência que viver pela fé é praticar o Evangelho. Então, aquilo que Abacuque disse lá no Velho Testamento, e que Paulo traz mais tarde para a sua carta aos Romanos, e aqui na sua primeira carta, no seu primeiro escrito, ele agradece a Deus que aqueles irmãos estavam de fato praticando a fé. Então, viver pela fé é viver pelo Evangelho, é praticar o Evangelho, é fazer com que, de fato, o Evangelho seja relevante na sua vida, seja a razão da sua vida. E é isso que Paulo está agradecendo a Deus, essa fé operosa, esse Evangelho na prática. É isso que ele está realmente agradecendo a Deus e ensinando para nós. Uma igreja, de fato, ela segue caminhando para a glória de Deus, se a membresia dessa igreja, se os crentes dessa igreja realmente colocam em prática o Evangelho. E eu tenho dito por esse Brasil afora, que nós mais estamos precisando hoje é de crentes que praticam o Evangelho, crentes na prática. Alguém já disse que as igrejas de hoje, as igrejas contemporâneas, têm muitos cristãos teóricos, mas ateus práticos. Cristãos teóricos, mas ateus práticos. E nós precisamos de cristãos na prática. Precisamos viver o Evangelho. Então a igreja segue caminhando, vivendo o Evangelho, sendo diferente, fazendo
a diferença. Nesse caso, homens e mulheres que verdadeiramente tinham sido transformados pelo Espírito de Deus, estavam agora vivendo as antigas doutrinas da graça. Estavam vivendo de fato o Evangelho. Então, se nós quisermos ser relevantes, se nós quisermos de fato fazer a diferença, nós precisamos ser diferentes. E ser diferentes é praticar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. É isso que Paulo ensina para nós. E esse é o exemplo dessa jovem igreja para nós, né? Que naquela época já havia se tornado exemplo para Macedônia, para Acaia, em várias outras regiões. E hoje é exemplo para nós também. Segunda coisa que Paulo coloca aqui nesse versículo 3 é a respeito da abnegação do vosso amor. Uma tradução mais literal diz assim: como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. Uma igreja que segue caminhando, ela tem que seguir realmente caminhando, né? Na prática da fé e do amor. E esse amor é um amor abnegado. Como o amor fez vocês trabalharem tanto. E aí, de fato, o que faz uma igreja trabalhar, o que faz uma igreja se desenvolver é o amor. Nós somos uma comunidade realmente do amor, né? Por causa do amor de Deus para conosco. E a Bíblia diz que na época da igreja primitiva as pessoas observavam as reuniões deles, e quando eles estavam reunidos de casa em casa ou em determinados lugares, às vezes até publicamente as pessoas observavam e diziam: veja como eles se amam. E aqui o apóstolo Paulo agradece a Deus e elogia aqueles irmãos exatamente por causa do amor. E o amor daqueles irmãos é que os fez trabalhar bastante. Uma jovem igreja, mas que já tinha um trabalho fantástico, um trabalho tremendo. Lá no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 6, nos contando a história da reconstrução do muro, diz lá, na versão atualizada, diz assim, que o muro chegou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A palavra que aparece lá e traduzida na versão atualizada como ânimo, também pode ser traduzida por coração. Então, numa outra versão poderia ser: e o muro chegou até a metade da sua altura, porque o povo tinha o coração na obra. E aqui está o segredo: e quem realmente entendeu o amor de Deus por ele, e esse amor está transbordando na sua vida, ele de fato tem o coração na obra e a obra no coração, por isso ele faz mais e faz melhor. É isso que motiva a igreja. É o amor que nos faz trabalhar cada vez mais, né? Quando nós de fato entendemos o amor de Deus por nós, nós realmente colocamos o nosso coração na obra e a obra no nosso coração. E aí nós vamos fazer mais, nós vamos fazer melhor. Então, o que faz uma igreja caminhar é o amor que ela tem, é por amor. Nós somos de fato uma comunidade de amor e precisamos demonstrar isso dia após dia. É através do testemunho de amor da igreja que o mundo vai ver de fato a glória de Deus. Quando se ama verdadeiramente, quando se tem o coração na obra, a obra no coração, investe-se o melhor daquilo que o crente é e o melhor daquilo que ele tem. Então, o melhor do seu ser e o melhor do seu ter. Quando se tem o coração na obra, se alcança o melhor do fazer. Você faz mais, faz melhor e faz a diferença. Por isso é que Paulo estava agradecendo a Deus a vida desses irmãos, que de fato viviam o Evangelho e transbordava
no amor. Mais tarde, já bem no final da vida de Paulo, quando estava na prisão, e da prisão escreve as famosas epístolas da prisão. Uma delas foi para os filipenses, vizinhos aqui dos tessalonicenses. E escrevendo aos filipenses, ele também agradece a Deus a expressão de amor daqueles irmãos e como eles estavam vivendo o amor de Cristo, mas a despeito disso, lá no versículo 9 do capítulo 1, Paulo diz que estava orando para que eles pudessem transbordar nesse amor. E a palavra no original que aparece lá para transbordar, né, é muito interessante. E é nesse ato de transbordar que nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando o amor de Cristo que está no seu coração transborda, as pessoas que estão ao seu redor são de fato abençoadas, são influenciadas. Então, por isso que ele pediu a Deus que o amor dos filipenses transbordasse. A igreja segue caminhando, vivendo esse amor, transbordando nesse amor. Mas por último, o texto vai dizer para nós também, e Paulo agradece a Deus, além da operosidade da fé, ou seja, aqueles irmãos de fato viviam, praticavam o evangelho, a abnegação do amor, ou seja, eles amavam de fato, não somente uns aos outros, mas amavam inclusive os de fora. O texto diz, também a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança inabalável. Então, a igreja segue caminhando na prática da fé e do amor, mas fundamentada, bem firmada na esperança, na convicção, né? O apóstolo Paulo escreve em todas as suas cartas a respeito da esperança. O apóstolo Pedro diz que nós precisamos saber da razão da nossa esperança em Cristo Jesus, e é exatamente a esperança que nos fortalece, a esperança que procede da fé nos fortalece cada um para enfrentar as lutas, as dificuldades, para suportar todas as adversidades com paciência. Mas também a esperança é para nós hoje fonte de consolo. O que realmente consola o coração do crente é a esperança. A esperança. Estamos certos de que em breve Jesus voltará e estaremos com Ele para sempre. Isso tem que estar bem claro na nossa mente. Em nenhum segundo sequer, um minuto da nossa vida, nós podemos perder a volta do Senhor Jesus de vista. Não, nós precisamos estar certos de que a qualquer momento as trombetas soarão e Ele retornará e para sempre com Ele estaremos. Então essa esperança precisa estar bem firmada no nosso coração. É fonte de alegria, é fonte de consolo. Ela nos fortalece para enfrentar todas as adversidades. Pouco tempo atrás, nós passamos aí pela pandemia e tivemos muito sofrimento. Muitos dos nossos tombaram, muitos dos nossos foram recolhidos. Um tempo de muitas adversidades, praticamente 2 anos, 2020 e 2021. Lá no Mato Grosso, 2020, quando o Brasil já estava naquela situação toda, né, nós ainda tínhamos poucos casos na região do Mato Grosso inteiro. Em Cuiabá, poucos casos. E nós achávamos que, e até brincávamos, que o vírus tinha medo do calor, que não iria para lá. Que esse vírus era de regiões frias, então não iria chegar lá em Cuiabá. E aí nós fomos 2020 só naquele terrorismo das narrativas de lá e para cá e tal, e nunca vi tanto especialista, surgiram especialistas de tudo quanto é lado, e aquela confusão toda,
e muitos dos nossos, do nosso povo, estavam já com o coração atemorizados, assustados, angustiados, ansiedade lá em cima. Mas fomos passando. Por volta de novembro, mais ou menos, de 2020, a pandemia chegou no Mato Grosso e chegou terrível. Nossa igreja, dos nossos foram 18. Eu estava comentando com o pastor hoje, num dia só eu fiz 8 ofícios fúnebres. Num dia só. Eu imaginei isso, né? Uma cena de guerra. O cemitério principal da capital fica bem distante. E a situação era tão complicada que as funerárias não marcavam mais horário, não tinha mais horário. E por lei era proibido fazer ajuntamento e fazer culto fúnebre, etc. Então eu ia para o cemitério e já ficava lá. E aí toda hora chegava um e eu disse: quem é esse? Aí, mas eu sou o pastor. Então só faça uma oração aqui. Fazia uma oração, etc. E tal. E naquele tempo todo, o cântico que nós mais cantamos e o que mais encheu o nosso coração e nos fortaleceu para enfrentar tudo aquilo foi a respeito da esperança. E nós cantávamos: Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Isso é que encheu o nosso coração. E é dessa esperança que Paulo está falando. Esperança da salvação, a esperança em Cristo Jesus. E aquilo nos fortaleceu, que tudo aquilo ali, na verdade, fazia parte e faz parte do plano eterno de Deus. E Deus tem o controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus encheu o nosso coração com Romanos 8, com a convicção, com a certeza, com a esperança de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isto que tem que encher o coração da igreja que está caminhando. E é isso que o apóstolo Paulo agradeceu a Deus. Portanto, de fato, embora na ocasião dessa carta essa igreja fosse uma igreja jovem, segundo o próprio apóstolo, ela já servia de modelo para aquelas igrejas da época e serve para nós hoje, para nós continuarmos caminhando, praticando a fé, praticando o amor e bem fundamentado sob a esperança. Em breve Jesus virá e nós não podemos perder isso de vista. Quero encerrar. Winston Churchill, grande estadista inglês, ele disse que numa época difícil, em que muitas tribulações assolavam a Inglaterra, ele disse que aquilo estava acontecendo e a culpa estava nos púlpitos da igreja, porque não se ouvia mais mensagens nem sobre o céu e nem sobre o inferno. E por causa disso as pessoas não tinham mais desejo de ir para o céu e nem medo de ir para o inferno. E é isso que Paulo está dizendo para nós. Nós precisamos encher o nosso coração dessa esperança, de que em breve estaremos com Ele. E aí, a despeito dessas lutas, dessas dificuldades, que todos nós estamos sujeitos,
E muitos dos nossos estão passando por terríveis provações. Mas nós precisamos seguir em frente, praticando o Evangelho, amando verdadeiramente, não de palavras, mas de fato e de verdade. E bem fundamentado sobre a esperança. É assim que a Igreja Presbiteriana da Glória tem que seguir em frente, né? Com fé, com amor, com esperança. Essas virtudes é que vão estimular o evangelismo. Essas virtudes é que vão promover a santidade. Essas virtudes é que vão fortalecer a comunhão da igreja. Por isso que é impossível uma igreja caminhar conforme a vontade de Deus sem essas virtudes. Feche os seus olhos, abra o seu coração e faça a sua oração. De fato, nós devemos progredir, abundar, transbordar em santidade, em obediência, em serviço. E para isso nós precisamos viver o Evangelho, amar verdadeiramente e nutrir no nosso coração essa profunda convicção de que o nosso Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja presbiteriana no bairro da Glória. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que ela continue seguindo em frente, mas vivendo o Evangelho, praticando o amor e convicta dessa esperança em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome dEle, para a honra e glória dEle. Amém. Glória a Deus.